Tambaú. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre um assunto que me incomoda desde ontem, esse assunto. São as notícias de que alguns postos, ou de que muitos postos de combustíveis aqui em João Pessoa e na Grande João Pessoa e no Brasil inteiro estão reajustando o preço dos combustíveis com base em uma informação absolutamente falsa de que teria acabado a desoneração de impostos ou de taxas nacionais em relação aos combustíveis. Outros alegam já que seria uma autorização da Petrobras. Não existe. A Petrobras não comunicou nenhum reajuste do preço dos combustíveis. O governo federal, o novo governo, o governo Lula, manteve a desoneração de PIS, CONFINS e outros impostos aí, mais 60 dias para a gasolina e para o álcool, um ano, até dezembro para o óleo diesel. Então, mantido a desoneração durante um ano para o óleo diesel e em 60 dias para gasolina e álcool, porque aí, nesse período, o governo quer estudar, então, uma nova fórmula, provavelmente uma nova fórmula para isso, para essa situação. Aqui na Paraíba, houve até o preço do imposto do ICMS sobre álcool, por exemplo, sobre etanol, baixou de 18% para 12%. Então não há justificativa nenhuma. E aí eu ouvi uma entrevista do presidente do Sindicato do Gás anteontem que ele dizia: vamos ficar atentos, porque era como se fosse um sinal, era como se fosse um comando para que todo mundo ali. E aí, aqui na Paraíba, a gente sabe disso, que lá atrás, a Polícia Federal fez uma operação dizendo que havia um cartel de combustíveis, e é como funciona agora. Eu fico escutando esse debate nacional que diz o seguinte: mas na economia tem que deixar o mercado se regular. Tem que deixar que o mercado... É a lei da oferta e da procura. Como é que é possível, então, você deixar o mercado se regular se a ganância é que funciona? Quem regula a ganância? Quem controla a ganância? Ninguém controla a ganância. Não tem nenhuma razão para aumentar os preços de combustível, a não ser a passagem, a mudança de governo, a passagem de ano, e os empresários ficam aproveitando da onda para fazer isso. Ganância pura, vontade do lucro, desejo do lucro maior. Então isso é uma vergonha para esses empresários todos que querem que o governo não se meta, que é para poder o mercado se regular. Desse jeito não dá. O governo tem que estar atento. Aqui tem que chamar os PROCONs agora para resolver isso, para ir atrás, para pedir as notas fiscais, para saber por que aumentaram. O PROCON tem que estar atento, a fiscalização tem que estar atenta e a população tem que reclamar, tem que protestar, como nós estamos fazendo aqui. Essa ganância, lamentavelmente, começa o ano com esse tipo de comportamento de alguns segmentos do empresariado. Bom, começa o programa com esse editorial aqui, mas estou anunciando agora. O programa de hoje vai ter uma entrevista com a presidente do Conselho Regional de Psicologia, Alcira Teotônio. Nós vamos falar sobre Janeiro Branco. Janeiro Branco é um ano que está instituído desde 2014 para discutir mais amplamente a questão da saúde mental, que tem sido uma preocupação, vamos dizer assim, dos tempos mais modernos. Dizem que depois da pandemia houve também um aumento dos transtornos mentais. Nós vamos falar sobre isso, sem problema nenhum, sobre tudo, né? Se é uma doença da modernidade ou não é, os preconceitos que sempre existiram sobre isso e que ainda existem. Vamos falar nessa entrevista que está começando agora. Bom, nós já estamos aqui com a Alcira Teotônio, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia. Seja bem-vindo, boa tarde. Seja bem-vinda sempre ao programa. Obrigada, Josival. Boa tarde a todas as pessoas que nos escutam e nos assistem hoje, né? E que bom que a gente está aqui nessa parceria. Tá certo. Vamos aqui, deixa eu só colocar esse microfone um pouquinho mais para perto, ou a senhora vem um pouquinho mais para perto? Estão pedindo aqui, a direção pedindo para a gente falar mais próximo. Pronto, eu acho que agora ajustou. Vamos falar sobre aqui. Doença mental, eu acho que sempre foi um tema muito forte, mas sempre existiu, né? Não é possível que na humanidade
Tem até tem uns velhos ditados que eu acho que já foram aposentados todinha, né? Tinha aquela história de que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Tinha outro que dizia que todo mundo tinha 5 minutos de loucura, né, por dia e tal. Eu acho que isso deve estar aposentado, né? Ninguém fala mais sobre isso. Mas é porque sempre existiu. Mas é uma doença da modernidade também, ou mais grave na modernidade? Como é que é isso? Josival, não é algo da modernidade, né? Então, se nós formos pegar a história, na antiguidade a gente já tinha pessoas, de uma certa forma, que eram fora de uma curva considerada enquanto normalidade, mas elas eram consideradas enquanto sábias. E toda a população ia em busca de orientação das pessoas com sofrimento mental, não é? Com o advento, de fato, de trabalho, de utilidade, de uma certa forma, angariar recursos para os estados, essas pessoas, elas começaram a ser vistas como problemas. Por que problemas? Porque elas não correspondiam àquilo que socialmente era posto para que elas angariassem esses recursos. E elas não o eram... equilíbrio que parecia desejado para o mercado de trabalho. Exatamente. E aí, se elas não tinham, não é, esse controle, vamos dizer assim, não é, essa naturalidade de desempenhar uma função, elas não eram abraçadas. E aí começou-se a ter... E aí começou um processo doente, dolorido, que as pessoas eram completamente isoladas, não é? Isso. Eram distanciadas da sociedade. E veio o Estado e tomou aí a guarda, não é, dessas pessoas. E Na aí... minha vida de repórter, eu confesso para você que eu já encontrei pessoas acorrentadas com um pé, uma argola no pé de corrente, como eu encontrei jovens em grades dentro de casa. Cheguei a encontrar isso na minha vida de repórter. Sim, isso é algo muito sério, não é? Sério, inclusive, porque os primeiros tratamentos, eles eram nessa contenção de corpos, né? E aí, o que acontece? As pessoas, elas não eram, vamos dizer, consideradas capazes de ter sua fala, de ter seu sentimento, de ter sua percepção. Então, os seus direitos de cidadãos, eles eram, de fato, usurpados, eles Mas eram aí retirados. esse tratamento, essa forma de tratamento ou de visão sobre a doença mental acabou tendo uma virada recente, né? Não é... Recente. Quando é que foi essa virada e por que essa virada? Olha, começou aí em 2001, a gente começa a ter uma grande reolhar para as formas de condução, desde Basaglia, muito antes, não é? Lá na Itália, na Europa, que começou, de fato, a ter uma mudança na maneira de condução e de tratamento das pessoas com sofrimento mental. E em 2001, não é, nas mudanças também do Sistema Único de Saúde, houveram um novo olhar para que, de fato, essas pessoas passassem a ser resgatadas, literalmente resgatadas. Tratadas mais humanamente, como pessoa humana. Exatamente. E aí mudou tudo, o tratamento em casa, acabou Juliano Moreira, que ainda não acabou totalmente aqui, não, eu sempre digo isso, mas tinha muitas clínicas que eram depósitos de pessoas com doença mental. Essas acabaram. Sim, por quê? Porque automaticamente, não é, a gente precisa inserir as pessoas de novo no contexto social, no contexto de trabalho, no contexto familiar, e aí não fazia nenhum sentido, nem faz nenhum sentido a manutenção de instituições que servem de fato para apenas retirar, fazendo uma pseudo-higienização da população. O cuidado e o tratamento medicamentoso resolve tudo hoje. Não. Nem tudo. Nem tudo. É interessante você tocar nesse assunto, não é? O tratamento medicamentoso, ele é extremamente importante para as pessoas, mas às vezes aquele sofrimento que a pessoa está passando, talvez não precise dessa continuidade. A gente via antigamente, não é? Em algum tempo, que a pessoa iniciava num tratamento e perdurava anos com essa mesma medicação. E a gente sabe que existe uma alteração do próprio corpo para isso. Então, é importante que as pessoas, elas continuem indo aos médicos, continuem fazendo as reavaliações e continuem principalmente com a psicoterapia. Na questão da saúde mental, há um estudo já aponta uma causa, ou são várias causas, ou depende de circunstâncias? O que é que, enfim, como é que a doença mental se instala numa pessoa? É interessante também essa questão, né? Eu disse aqui que perguntar eu sei. Vamos lá. Quando a gente fala de saúde mental e de
sofrimentos psíquicos, nós estamos falando de questões multifatoriais. E aí pode ser questões biológicas, pode ser questões hereditárias, pode ser situações de muito estresse, né? Se a gente pegar Desjures é um autor que vem falar de um conceito novo de saúde, em que a saúde ela precisa estar no equilíbrio, onde ocorre uma alta de uma emoção, ou de um sentimento, ou de um pensamento, mas isso volta para um estado de neutralidade. Então, quando a pessoa ela perde essa capacidade de sair da neutralidade, atingir, de fato, um determinado ápice de estresse, de tristeza, de alegria e retornar, se ela não consegue retornar, então algo está inadequado. Ninguém é feliz todo o tempo, ninguém é triste todo o tempo, mas a gente não reconhece, de fato, essas oscilações que ocorrem no nosso dia a dia. Aí, né, bom, nós temos o Janeiro Branco instituído em 2014, que é para chamar a atenção mais para esse problema. E eu vou fazer a pergunta, a senhora mesmo diz assim, olha, ninguém é feliz todo o tempo, ninguém é alegre todo o tempo, ninguém é contente todo o tempo. Muito bem. É como se, mas há uma pressão da sociedade, desde que nós nascemos, para a gente ser feliz, para a gente ser contente, para a gente aceitar as coisas, enfim. Então, essa pressão não é que causa, por exemplo, tem causado mais problemas, mais transtornos nos tempos mais atuais? Não, como é que é isso? O interessante é essa interferência social. Tanto que nós, antes, era visto como algo biológico ou hereditário, e agora a gente percebe, de fato, essa interferência social no modo de ser da pessoa. Então, os transtornos mentais têm muito a ver com o momento, a vida em sociedade. Uma gama de fatores que um deles, essa exigência da sociedade pode. Se eu tiver, de fato, uma autoimagem minha, que ela está o tempo todo querendo agradar a alguém da sociedade, ou corresponder àquilo que é posto na sociedade, eu estou estigmatizando. Estigmatizando o quê? Um jeito único de viver. Mas será que existe apenas um jeito único de viver? Então, quando a gente fala, o olhar da psicologia, a gente fala para essa diversidade de modos de viver. Aí eu vou fazer a pergunta da seguinte forma agora, veja bem. No passado, quando as pessoas eram acometidas de transtornos mentais, a gente via logo que a pessoa perdia o equilíbrio, quer dizer, pelo menos parecia, só era considerado quando a pessoa tinha perdido o equilíbrio de forma total, né? Mas hoje não é assim. Hoje, por exemplo, aí onde entra a questão da modernidade. Hoje, por exemplo, eu quero dizer assim, olha, transtorno alimentar. Transtorno alimentar é uma doença, um transtorno mental, um problema mental. A depressão, sei lá, enfim, eu até queria que a senhora pudesse até enumerar muitos transtornos. Ansiedade, antigamente era uma coisa que as pessoas resolviam comendo doce, né? Parecia assim, ou pensavam que resolvia comendo doce. Mas são muitos hoje os transtornos, não? Muitos, né? Se a gente pega aí o DSM-5, se a gente não tiver cuidado, respirar de uma determinada forma vai ser um sintoma. O que é interessante disso, Josival? Quando a gente fala em sofrimentos psíquicos, a gente fala da repetição de determinados sintomas, do tempo desses sintomas e do impacto que isso causa na vida da pessoa. Então, para caracterizar é preciso a repetição e é preciso um tempo para ser caracterizado como um transtorno ou um sofrimento psíquico. Exatamente. Né? Então, e há um tempo para isso, assim, já estimado ou não? De cada pessoa é diferente? Cada pessoa é diferente, mas a gente precisa entender, de fato, que se esses episódios acontecem, vamos dizer, uma tristeza que eu me recluso em casa há 3 meses, 4 meses, e esses quadros de tristeza, eles vêm se repetindo semana a semana, mês a mês, a gente precisa ficar com atenção. Porque aí deixa de ser uma tristeza e isso já está impactando e já está se repetindo muitas vezes. E aí a gente precisa ver, será que eu sei lidar com minha emoção? Será que eu sei lidar com as situações que estão acontecendo no dia a dia? Como é que está a minha capacidade de resiliência, que é a superação dos obstáculos que nos acontecem, né? Então, todos esses fatores fazem com que a gente vai... O que é que vai mais hoje para... lá para a sala do psicólogo, para cá? O que é que vai para a clínica? Quais são os problemas que chegam mais na clínica?
muitos problemas que aparecem, tá? Você estava falando, né, da tecnologia, do celular, então, velho celular. Muitas questões com relação... Quando a pessoa vira dependente do celular, então já está com um problema, quando ele vira dependente? É bom estar. Se isso faz com que você não trabalhe, se isso faz com que você não cuide da sua higiene pessoal, se isso faz com que você não se relacione mais com seus amigos e com seus familiares, a gente precisa ficar atento. Crianças, me parece que há uma preocupação, está todo mundo não, o mundo meu voltado para a questão com os problemas com crianças, com os transtornos com crianças. As crianças estão no foco? A gente precisa cuidar sim das crianças. Hoje nós temos o advento, né? Antigamente as crianças tinham muitas brincadeiras em conjunto e os pais eles não sabiam muito como lidar com as crianças em si. Hoje você vai para qualquer canto, num restaurante, vamos dizer que está em família, mas seu filho para ficar sentadinho, quieto, presta atenção, o que é que você vê? Muitas crianças com tablets, com celulares, porque é um meio também de controlar para aquele momento. Entretanto, é preciso deixar também. É preciso ter o cuidado da quantidade de tempo e oferecer presença, oferecer outros tipos de brincadeiras e outros tipos de conversa para essa criança, ao invés de apenas deixar com a tecnologia. O mundo é tecnológico, a gente não vai mais regredir nisso. Né? Então, essa nova geração, ela de uma certa forma vai ter essa vivência, mas a gente precisa cuidar. Quais são os principais cuidados? O que é que não é nem cuidado? Que situações precisam ser observadas nas crianças hoje? Por exemplo, eu sei que tem a história da hiperatividade, né, que é preciso ter cuidado. Sim. A história da ansiedade é preciso. Mas quais são os vários fatores, os vários problemas que é preciso ser cuidados, olhar nas crianças e ter atenção àquelas crianças? É interessante porque a gente faz a comparação sempre. Antes, era como se as crianças elas não fossem vistas como pessoas, como seres, que tivessem suas emoções, que percebessem, né? É como se a criança não entendesse o que acontece. Ela entende, do jeito infantil dela, mas ela entende. Então, coisas vão impactar. Brigas dos pais vão impactar. Sentimento de briguei com a colega não quer mais falar comigo, isso vai impactar. Porque a criança, ela necessita estar em grupo. Tá? E quando ocorre processos de exclusão, isso vai impactar. Então, a gente tem aí depressões em crianças, nós temos, sim, ansiedade em criança, porque, de uma certa forma, o mundo também exige uma questão de sucesso, de alegria, de conquistas. E aí a gente precisa ter todo cuidado, porque as crianças elas estão sendo impactadas, sim, por esse ritmo frenético do dia a dia. De todos os segmentos da sociedade, da vida humana, quais são os segmentos mais atingidos hoje por sofrimentos psíquicos, por transtornos mentais? Josival, isso é uma amplidão de áreas da psicologia, porque todo local onde tem relacionamento e relações interpessoais, a gente vai ter psicologia. Então, nós vamos ter organizacional e trabalho, nós vamos ter esporte, nós vamos ter clínica, nós vamos ter avaliação psicológica, nós vamos ter educação e aprendizagem, nós vamos ter hospital, nós vamos ter vários locais no trânsito. Então, onde ocorre, de fato, essa questão do ser humano e impactando o meio e sendo impactado pelo meio, nós vamos ter psicologia e sofrimento. Eu vi que no lema do Janeiro Branco do ano passado era: o mundo pede atenção para a saúde mental. Era basicamente isso. Quer dizer, é uma luta ainda de vocês, todos, quando eu digo assim, de vocês, o Conselho Regional, os psicólogos, os profissionais da área. É uma luta ainda para que o mundo reconheça que esse é um problema e que esse precisa realmente se dar mais atenção. Ele ainda é um problema ou o mundo já se voltou e sabe que esse é um problema? Ainda é um fator de atenção. Né? Por quê? Porque ainda existe muitos preconceitos, muitos estigmas. Né? Ainda é visto com uma visão um pouco retrógrada, né? Como a incapacidade. E de fato, a saúde mental ou o adoecimento, o sofrimento mental, ele, de uma certa forma, vai afetar, mas ele não incapacita totalmente a pessoa, dependendo do nível que aquilo vai estar acontecendo na vida da pessoa. O lema desse ano é
A vida pede equilíbrio, não é isso? A vida pede equilíbrio. Por que esse lema deste ano, Janeiro Branco, e o tema em discussão é a vida pede equilíbrio? O interessante, né? O interessante é isso, é entender que nós somos seres humanos. E que nessa questão de sermos seres humanos, antes havia o controle, né? Temos que nos controlar emocionalmente. Hoje em dia a gente precisa equilibrar, exatamente pelas nuances e pelas interferências que isso vem impactando na nossa vida. Lembra? Eu falei no início, né? De Justo já trazia essa questão de sair de uma neutralidade e ir para um outro patamar. Então, equilibrar é isso, equilibrar essa nossa capacidade natural humana de estar se reorganizando diante dos desafios da vida e dos sofrimentos que nos acometem. E por que o branco terminou sendo a cor para poder denominar o mês para discussão, para chamar a atenção dos problemas mentais? Então a gente tem um bocado de discussão com relação a isso. Vamos né? lá, vamos fazer as pessoas entenderem. Vamos inicialmente para a proposta das pessoas, né? Foi um grupo de psicólogas e psicólogos lá de Minas Gerais. Então a proposta era exatamente pegar essas questões da virada de ano, né? Que geralmente as pessoas se vestem de branco para romper o ano, com relação à paz, a própria menção da saúde mental, enquanto esse advento da saúde que vem para uma cor branca, né? Médicos, psicólogos hospitalares, né? A equipe que trabalha em hospitais, eles se vestem de branco. Então, quando fala-se nesse branco, eles falam nessa vertente. E o início de tudo, né? Geralmente, principalmente por ser janeiro, é nesse momento que a gente faz um reolhar para o que passou e uma projeção de vida futura, um planejamento futuro. E aí, por isso que eles trouxeram o termo aí, branco, mas a gente precisa entender, não é? Esse cuidado. Qual é o cuidado? É excelente que tenha-se toda essa visibilidade, até porque é algo que é pouco falado, mas que a saúde mental e o cuidado da saúde mental, ela precisa ser de janeiro a janeiro. 365 dias do ano, 7 dias por semana, incansavelmente. Isso me invade. Quando eu estava vendo aqui, eu sentei aqui um pouquinho até para gravar uma chamada para redes sociais, e eu fiquei pensando no tema, como é que o tema poderia ser abordado. E uma das questões que me ocorreu foi o seguinte, que me parece que a preocupação que você falou num grupo de psicólogos, enfim, profissionais da área, que está chamando a atenção, vem o mês branco, e você diz agora, isso tem que ser olhado de janeiro a janeiro, 7 dias por semana e tal. Assim, então, eu fiquei pensando, a grande preocupação, o grande apelo, a grande história é para que a saúde mental, o sofrimento psíquico, ele seja uma preocupação tanto quanto qualquer outra doença, e que as pessoas procurem o profissional a qualquer momento para poder saber como é que é. É essa a preocupação? É isso? Vocês querem chegar a esse estágio? Sim, a gente quer chegar. Agora, a gente quer chegar também dentro de uma perspectiva de prevenção. Quando a gente fala já do adoecimento estabelecido, a gente tem aí um grande tempo que a pessoa começou a perceber devagarzinho, e esses sintomas, esses impactos, eles foram aumentando muitos sucessivamente. Desses sintomas dos transtornos mentais as pessoas têm e deixam em casa, deixam num canto. Isso. Esse é o problema. Isso. Elas vão subestimando. E nesse subestimar vai se avolumando até o ponto da pessoa sozinha não conseguir mais sair. Então, quando a gente não deve subestimar a tristeza. Por quê? Porque a gente precisa entender, a gente está numa psicologia compreensiva. A gente precisa entender o que é que está me afetando, por que é que está me afetando e como é que eu posso lidar com isso que está me afetando, antes disso se estabelecer enquanto um adoecimento. Então, a gente precisa, de fato, pensar agora esse cuidado com a saúde mental, não apenas de forma remediativa. Nós precisamos, por isso que chamar a atenção é tão importante, porque aí a gente tem a possibilidade de que as pessoas elas comecem a vir buscar também como uma forma preventiva. A tristeza é o grande alerta para o problema, para o sofrimento psíquico ou o problema mental? Daqui a pouco a senhora vai responder essa pergunta. A tristeza, como é que ela funciona nisso aí? Porque eu vou trazer aqui algumas poucas informações da política. Mas vamos aqui uma primeira informação. Confusão, né?
o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal, mas precisamente a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, acionou contra o deputado paraibano Júlia Lemos, pediu para que o Supremo Tribunal Federal instaure um processo contra Júlia Lemos para investigar, segundo Bolsonaro, uma acusação que Júlia Lemos tinha feito de que ele, Bolsonaro, batia nas mulheres, né? Agredia as mulheres. Rosa Weber já mandou hoje o processo para a Procuradoria-Geral da República, e o procurador que é dono da ação, quem vai dizer se investiga ou não investiga. Júlia Lemos ainda tem foro privilegiado até fevereiro. Bolsonaro não tem mais, mas Bolsonaro pediu. Ele é quem pediu a investigação. Júlia será investigada no Supremo Tribunal Federal ou na Procuradoria da República até fevereiro. O deputado federal Júlia Lemos postou recentemente nas suas redes sociais uma mensagem, no Twitter mais precisamente. Ele diz o seguinte, ó, tá aí: Jair Bolsonaro tem seu problema. Jair Bolsonaro, seu problema é a memória. Diz Jair Bolsonaro, seu problema é a memória fraca. Tentar me intimidar com pedido de investigação se você bateu ou não nas suas mulheres e namoradas é se esquecer, né? Segundo ele, é brincar comigo. Esqueceu da microfilmagem que foi entregue na sua por Bebiano, né? Na sua mão, por Bebiano. Bebiano era um dos principais assessores de Bolsonaro, que acabou morrendo, rompeu e depois morreu. Aí ele diz o seguinte: homem, sossegue, já tem problema demais. Então ele diz que tem uma microfilmagem que foi entregue por Bebiano a Bolsonaro falando sobre isso. Aqui na Paraíba, a senadora Daniela Ribeiro, esse problema, essa confusão aí entre os Bolsonaro e Júlia Lemos, eu acho que vai continuar por muito tempo. Vem aí um livro de Júlia Lemos, né, 90 dias. A senadora paraibana Daniela Ribeiro, ela fez uma crítica e lamentou na noite de ontem, segundo ela, a reação de Bolsonaro depois do segundo turno das eleições. O comportamento de Bolsonaro para ela foi muito estranho e terminou, segundo ela, estimulando, iludindo. O silêncio, segundo ela, iludiu os apoiadores de Bolsonaro. Ela criticou isso. Na verdade, foi um negócio muito estranho. Pela primeira vez, um presidente da República silencia e criou um problema aí para seus apoiadores. Uma outra informação o governador João Azevedo iniciou o segundo mandato. Ficou em Brasília, né, ontem. E ontem ele compareceu a um monte de posse, né? Posse de ministros. É o caminho que o governador tem. A Paraíba não tem ministro e ele vai aproveitar a amizade que tem com os ex-governadores que são ministros. Ele foi ontem para a posse de Camilo Santana na Educação, de Flávio Dino, que é do partido dele, na Justiça, foi para a posse do ministro dos Portos, né, que é também do partido dele, França, lá de São Paulo, foi para a posse de Wellington Dias, no Desenvolvimento Social, e foi para a posse do Rui Costa, na Casa Civil. O Rui Costa até deu um abraço assim em Bolsonaro, como Bolsonaro Bolsonaro não, João Azevedo, desculpa aí, João Azevedo. Como o João Azevedo é mais pequenininho, ficou aqui no peito, né, do governador da Bahia, parecia assim um abraço bem carinhoso. Hoje João Azevedo ainda está em Brasília, ainda tem posse para danada, até amanhã. Hoje tem várias posses, e amanhã tem Geraldo Alckmin, que é do partido de João, e vai tomar posse amanhã lá em Brasília. Essas são algumas informações da política. Tem uma notícia hoje, de política, parece de política, eu não sei se vai ser de política ou não é de política, se é um caso pessoal, mas é da política um fator, a violência. A violência foi o assassinato de um secretário de uma prefeitura pequena lá da região de Patos, a prefeitura de Emas, e o caso ocorreu, está aí na tela. O matador, ele deu uma tranquilidade estúpida. Como é que o cara é frio? Ele vem na moto, atira, volta, atira de novo e sai sossegadamente. Então, isso é um caso de violência. A pistolagem, esse tipo de crime tem que ser de profissional, isso é profissional. Como é que circulam
com facilidade elementos dessa natureza na sociedade. A vida de qualquer um corre perigo, lamentavelmente, tristemente. É um caso dessa natureza, estupidez humana. Começar o ano dessa forma, estupidez humana que eu não consigo entender de jeito nenhum. Vou voltar aqui à conversa para ver se a gente entende a mente humana um pouquinho, né, com a doutora Alcira Teotônio, ela que fico meio transtornado com isso. Ela que é presidente do Conselho Regional de Psicologia e está conversando conosco hoje aqui sobre Janeiro Branco, a vida pede equilíbrio, que é o mês para se discutir os problemas de doença mental no Brasil. Eu fiquei perguntando, a senhora tinha falado na tristeza, então eu fiquei perguntando o quanto a tristeza é um sinal de um transtorno mental ou de um sofrimento psíquico. De uma certa forma, né, a gente não deve perceber apenas um sintoma para a gente falar sobre um transtorno mental, não um sofrimento psíquico. São muitos fatores, como eu falei, e são sintomas que eles precisam estar juntos. O que é que a gente pode falar, né? Será que essa pessoa que está apresentando essa tristeza, será que ela de fato está passando por um momento de tristeza e isso é algo natural que precisa ser vivenciado? Até quanto o advento, de uma certa forma, da sociedade, de uma alegria constante, isso impacta de fato de eu não poder viver ou entender a minha própria tristeza. Porém, se essa tristeza, como eu falei, se repete vários e vários tempos, e não só a tristeza mais a falta de vontade, a incapacidade de pensamentos mais lógicos, né? A questão do autocuidado. Então, quando esses sintomas se juntam e perduram por um longo tempo, eu preciso entender aí que pode haver, sim, um sofrimento psíquico. Se é exclusivamente a tristeza, aí a gente precisa investigar. É tanto, Josival, assim, que para a gente poder fazer um diagnóstico, isso leva tempo. Um único encontro é algo que a gente vai estar, de uma certa forma, tendo umas situações desconexas. Então, é preciso, de fato, que ocorra a observação, é preciso, de fato, que ocorra entrevistas. Às vezes, em alguns casos, é preciso que ocorra uma bateria, de fato, de testes psicológicos para a gente estar fazendo uma avaliação e dando aí a hipótese de diagnóstico, né? Então, é algo que é muito mais complexo do que a gente imagina. Muito bem. Tem um grupo de profissionais que está promovendo aí o Janeiro Branco, chamando a atenção, alertando a sociedade, olha, preciso cuidar disso toda hora, certo? Mas a realidade do atendimento termina sendo complicada, né? Tem o SUS, me parece que a estrutura de melhor atendimento hoje termina sendo o SUS. Porque eu fiquei sabendo hoje aqui pelos nossos repórteres, né, que eles levantaram essa situação, e que os planos de saúde, por exemplo, rejeitam quando não querem contratar de jeito nenhum sem ter esse problema. Não dá para você imaginar que plano de saúde não queira contratar hoje pacientes que tenham, clientes que tenham sofrimentos psíquicos, transtornos de saúde mental. Então termina sendo o SUS. A estrutura é muito ruim de atendimento ou já é razoável hoje? Ela precisa ser bem melhorada, né? É interessante nisso, Josival, porque diferentemente de um médico que você vai a uma consulta no mês, e uma próxima consulta no outro mês, ou numa consulta em um mês e daqui a 6 meses vai a nova consulta, o acompanhamento psicológico, ele geralmente é semanal. Dependendo do caso. Em alguns casos, se for muito grave, precisa ser 2 vezes por semana. E aí, infelizmente, os planos de saúde, né, a gente está falando da questão mercadológica, eles precisam também sobreviver. E aí também temos esse grande disparate aí nesses atendimentos, porque as pessoas elas ficam com receio em virtude disso, né? Que a gente precisa desse acompanhamento mais efetivo semanalmente, que é diferente do acompanhamento médico. Aí não tem nos planos de saúde. Agora, e o sistema público, como é que está? O sistema público, com o advento do SUS, né, com os CAPs que foram colocados, com esse trabalho que é feito agora em equipe multiprofissional, aí a gente tem
muitos atendimentos. Nos próprios CAIs, né, na cidade de João Pessoa, nós temos, é oferecido. Nos CAPs a gente percebe que tem, claro, muitos transtornos mentais, mas termina a gente percebendo que tem também muita questão, por exemplo, muitas pessoas dependentes, né, dependentes de drogas. Sim. Este é também, vocês tratam como se fosse um transtorno mental, como um sofrimento psíquico. Sim. O caso da dependência, ele é considerado um sofrimento psíquico, sim, não é? O uso de álcool e outras drogas, em que isso vai impactar, como eu falei, nas relações sociais, na sua relação de trabalho, não é? Vai impactar no seu próprio sentido de vida, que a pessoa ela se resume àquela vivência da substância, que é algo que vai vir tanto numa dependência psicológica, em que eu me sinto urgente ao fazer uso, como na própria dependência biológica, em que o corpo agora ele vai necessitar daquela substância em virtude, né, dos neurotransmissores que são liberados pelo uso. E a gente percebe assim, que tem muitas famílias que ainda não levam os parentes para o CAPS. É preciso levar, é preciso que as pessoas percam. Vamos falar um pouquinho sobre Janeiro Branco? O que é que tem de programação Janeiro Branco? O que é que tem de evento? Como é que vocês pretendem passar esse mês aí levantando essa temática que é extremamente importante? Nós sempre vamos fazer chamadas, não é, no nosso Instagram, vamos fazer debates, né? Vamos de uma certa forma, porque quando a gente fala em conselho, a gente fala nesse apoio também aos profissionais de psicologia. E aí a gente pode, se nós formos convidados pelas prefeituras, pelo Estado, para estar dando apoio de orientação e pensar também políticas públicas voltadas, isso é muito importante, porque esse é o trabalho do Conselho. O trabalho do Conselho é dar suporte para que os nossos profissionais eles estejam cada vez mais comprometidos com as questões sociais. A gente vem para proteger, né, por meio de bons trabalhos, de bons profissionais, de profissionais que trabalham com ética, que trabalham com ciência e profissão, a gente vai dar, de uma certa forma, todo esse aparato. Então, nós podemos fazer, sim, diversos eventos, principalmente se a gente for convidado aí pelos diversos meios. Então, pelo visto, os municípios ainda não abraçaram esse Janeiro Branco, como não abraçaram Maio Amarelo, não sei o que, Outubro Vermelho, Novembro Vermelho, não sei o que, Azul. Tá? Precisam abraçar ainda, as prefeituras, os municípios, abraçar o Janeiro Branco. Exatamente. Então, é algo que a gente parte do princípio da sensibilização. E é nessa perspectiva de sensibilizar, nessa perspectiva, de fato, de fazer com que as pessoas despertem, que o Janeiro Branco ele vem dentro dessa programação, né? Mas como eu te falei, é algo que a gente precisa realizar o ano inteiro. O ano inteiro falar, o ano inteiro fazer propostas, o ano inteiro esclarecer a própria população para que elas busquem esse autocuidado. Vamos fazer uma palavra aí chamando as pessoas para poder, alertando, como as pessoas, procurar a quem? Procurar o CAPS, procurar o hospital, procurar o psicólogo. As pessoas têm que se dirigir a quê? Para onde nesse momento? Em que situação? Em que circunstâncias? Se esse sofrimento, de uma certa forma, ele já impacta veementemente no seu dia a dia, é interessante que a gente busque o CAPS, temos aí os CAIs, que temos psicólogos, né, que são oferecidos. Pessoas procurem a própria rede de psicologia, muitos psicólogos, de uma certa forma, eles estão em planos de saúde, eles recebem, outros de maneira particular, mas o que é importante? Assim, é que você perceba o quanto que você está sendo afetado e o quanto que você não está conseguindo lidar com determinada situação. Não subestimem, não esperem adoecer. Podem vir também numa questão mais de prevenção. Muito bem, doutora, eu quero agradecer sua presença aqui. Eu acho que até o final do mês, se tiver qualquer outro evento, manda para a gente aqui. Será um prazer nosso de divulgar, alertar, porque esse eu acho que é um problema realmente muito forte hoje da humanidade como um todo. A gente tem acompanhado pesquisas aí, as pesquisas são muito, muito preocupantes nesse sentido. É um número cada vez maior de pessoas que são acometidas, que se descobrem, enfim, com
algum sofrimento mental. As pesquisas são graves no mundo inteiro, não é uma questão nossa, mas um país como o nosso também ainda mais grave. Eu acho que é preciso realmente fazer um grande debate sobre isso. Eu agradeço a sua presença aqui, nos colocamos à disposição para discutir o tema. Obrigada, Josival. Nós que agradecemos a oportunidade e vamos fazer parceria para que a gente possa estar disseminando saúde mental. Deixa-me dar aqui uma última informação. A informação vem de Brasília agora. O novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou há poucos instantes que ainda esse mês já vai apresentar, mês de janeiro, já vai apresentar um programa que era uma promessa do presidente Lula, que é a de chamar aquelas pessoas que têm dívida para poder quitar sua dívida, quitar sua conta. O nome do programa, o nome provisório do programa vai ser Desenrola. Falta apenas um acerto com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, que deve financiar grande parte do programa. Então, pelo menos uma parte, este mês de janeiro, uma parte que seria de pessoa física, o programa já será lançado. E aí, então, o presidente começa a cumprir mais uma de suas promessas de campanha. Uma segunda parte que seria pessoas jurídicas, então seria lançada, essa parte do programa seria lançada posteriormente, depois do terceiro ou quarto mês de governo, segundo as informações que chegam de Brasília. Bom, e com essa informação nós vamos encerrando o programa Tambaú Debate de hoje. Amanhã estaremos de volta logo após o Com Você. Boa tarde a todos.